Bem-vindos ao canal Maçonizando. Vamos começando mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da sequência, aquele vídeo até que eu fiz sobre os ritos maçônicos praticados pela maçonaria regular brasileira, né? Onde também tiveram alguns comentários de alguns irmãos, algumas contribuições muito valiosas, né? De irmãos comentando, mas poderia explicar um pouquinho melhor essa história do rito de York e o rito de emulação, qual que é a diferença, são o mesmo rito, não são? Então nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes de nós seguirmos, né, eu peço que você curta, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos então aumentar ainda mais, né, o alcance do canal Maçonizando, né? Nosso alcance aí que já está tendo uma aceitação bem legal, né? Então nós vamos aumentar esse alcance. Eu só vou ajeitar aqui um slide, vocês viram que saiu um slide ali, né? Meio estranho, mas agora estamos com o slide certo aí, tá? Então vamos lá. Rito de York, rito de emulação. Qual que é a diferença entre esses dois ritos? Ou eles são a mesma coisa? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E já vamos começar com o rito de York, tá? Vamos começar com o rito de York. O que é o rito de York? Para nós entender um pouco, a gente precisa dizer que o rito de York ele é baseado, né, nos antigos rituais que são remanescentes da antiga maçonaria, aquela que ela praticada lá no século XVIII, que é chamada Loja dos Antigos, né? Nós tínhamos uma situação de loja dos antigos e loja dos modernos, né? Os rituais antigos, eles eram praticados pelos maçons, né? Nessa loja que foi fundada no ano de 1751 por maçons irlandeses e que haviam sido impedidos de entrar na grande loja de Londres, que são as lojas dos modernos, né? Que trabalhavam o trabalho de emulação, o emulation working, né? E ela foi fundada em 1717, ou seja, a grande loja da Unida da Inglaterra ela é fundada em 1717 e alguns maçons que não conseguiram entrar na maçonaria da Grande Loja Unida da Inglaterra, eles fundam uma outra grande loja chamada Grande Loja dos Antigos, e com o intuito de manter preservada uma tradição maçônica mais antiga, né, mais purista. Então, o rito de York era praticado por essa maçonaria, a Loja dos Antigos, né? Esse rito foi criado por um maçom chamado Thomas Smith Webb, e ele é o organizador, fundador do rito de York, né, o pai do rito. O Thomas Smith Webb ele nasceu em 30 de outubro do ano de 1771, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, né? Ele foi iniciado na loja Sol Nascente, em Keene, né, em New Hampshire, aos 19 anos de idade. No ano de 1797, ele pesquisou, catalogou, organizou e codificou todos os rituais antigos e fez um conjunto, então, de 13 rituais de forma condensada em um monitor e denominou isso de rito de York. Então, o rito de York é isso, é essa organização feita pelo Thomas Smith Webb em homenagem à cidade de York, pois suas pesquisas tiveram como berço a maçonaria no mundo, ou seja, a cidade onde se tem os registros mais antigos das reuniões maçônicas é a cidade de York. Então, é uma homenagem, né, que é feita, então, sobre isso. Então, a origem dos dois ritos de emulação de York não é a mesma, né? O pai do rito de York é o Thomas Smith Webb e fundou esse rito em 1797, como eu falei, né? Mas os ritos eram muito parecidos. O que é o rito de emulação, né? O rito de emulação ele foi aprovado pela Grande Loja Unida da Inglaterra no ano de 1813 e foi criado um comitê curador do ritual chamado Emulation Lodge Improvement for Master Masons, né? Ou Loja Emulação para Aperfeiçoamento de Mestres Maçons, né? Este comitê é responsável pela edição e publicação do ritual de emulação, né? Então não são o mesmo rito. Então a UGLE, né, ela autorizou a formulação do rito de York, né, do rito de emulação, melhor dizendo, respeitando os princípios impostos pela mesma, né? Então, este ritual, aprovado em 1813, na verdade, trazia práticas lá de 1717 pela Loja dos Modernos, né? Então, o rito de York
ele tem os costumes das lojas dos antigos, enquanto com a emulação tem os costumes da loja dos modernos, que eram assim chamados de maneira pejorativa, os modernos, né? Eles eram pejorativamente chamados de moderno por terem modificado os rituais antigos. Então, tirando a influência religiosa, mística e esotérica. Ou seja, os modernos foram lá nos rituais antigos, tiraram a religião, o misticismo e o esoterismo. E os antigos não gostavam disso, então eles chamaram isso aí dos modernos, né? Então é um termo mais pejorativo, né? E com a união das lojas rivais, as duas acabaram se fundindo, algumas dessas práticas retornaram ao trabalho de emulação, mas em proporção muito menor, sendo inteiramente resgatadas pelo rito de York. O ritual de emulação é um monitor, né, que contém o conjunto de práticas consagradas por usos e costumes e devem ser de forma invariável em momentos indeterminados, ou seja, é um cerimonial propriamente dito, né? Na Inglaterra, as lojas têm o poder, né, de fazer a regulamentação do ritual. Então, as lojas podem mudar o ritual, né? Não é que nem aqui no Brasil, em que os rituais são padronizados pela potência, né? Então, as lojas têm essa possibilidade de fazer adaptações no ritual. Então, hoje no Brasil, qual que é a principal diferença? Né? O rito de York americano, Thomas Smith Webb, quando eu falo em rito de York americano, o rito de York, né, americano, ele tem 13 graus, porque ele foi condensado em 13 rituais pelo Thomas Smith Webb, então ele tem 13 graus, né? Os rituais, eles são muito parecidos, tá? Eles são parecidos, mas eles têm diferenças, tá? Mas eles são muito parecidos. Então, uma loja do rito de York, por exemplo, o rito Thomas Smith Webb York, né? Ele é um rito simples, ele é um rito com uma didática muito firme e ele influenciou, entre outras coisas, a Ordem de Molay. A formação do rito da Ordem de Molay parte do rito de York americano. Enquanto que o rito de emulação ele segue ainda o sistema inglês. Então ele não tem aqueles graus que nós temos no sistema americano. No sistema americano nós temos os graus, né? Nós temos os graus de marca, nós temos o grau templário, nós temos os cavaleiros de Malta, nós temos os graus, nós temos 13 graus no rito de York, né? Eu até vou puxar vou puxar aqui, ó, do rito de York para nós falar sobre isso, né? Mas ele tem 13 graus, né? Então, quais que são os graus do rito de York, né? O rito de York ele tem 13 graus, né? Nós temos os graus simbólicos, né? Que são os graus 1, 2 e 3, que são universais à maçonaria, né? Então, aprendiz, companheiro maçom e mestre maçom, loja simbólica. Depois nós temos os graus capitulares, que nós temos o mestre da marca, nós temos o Past Master Virtual, né? Nós temos o muito excelente mestre e nós temos o maçom do Real Arco, né? Então, esses são os graus capitulares. Os graus crípticos, eles são o mestre real, o mestre escolhido e o super excelente mestre. Esses são chamados os graus crípticos. E a ordem de cavalaria é a ordem da Cruz Vermelha, a ordem de Malta e a ordem dos Cavaleiros Templários ou a ordem do Templo. Então, esses são os 13 graus do rito de York, né? Então, essa é a estrutura do rito de York americano. Então, nós temos os graus crípticos, os graus capitulares, né? E as ordens de cavalaria, além dos graus simbólicos. No emulação, nós temos uma sutil diferença, que na emulação nós temos as ordens de aperfeiçoamento maçônico, né? Que são tão difundidas, né? As ordens de aperfeiçoamento maçônico quais são? Nós temos o marca, né, o grau de marca, nós temos o grau de nauta, que são as chamadas ordens inglesas, que aqui no Brasil está virando uma febre nos últimos anos, graças ao trabalho abnegado de grandes irmãos, e eu faço as ordens inglesas, eu super recomendo para todo mundo que estiver assistindo, façam as ordens inglesas que vale a pena, inclusive para quem é do rito americano, inclusive, né? Então, nós temos marca, né, o grau de marca, o grau de nauta, né? E aqui no Brasil nós temos a grande loja de mestres maçons da marca do Brasil, né? E onde nós temos o grau de marca e o grau de nauta, e para ser nauta tem que ser mestre da marca, né? Nesse sistema.
Além de ter barca em alta, nós temos também o Sagrado Arco Real. O Sagrado Arco Real, ele é jurisdicionado à potência simbólica. Né? Então, nós temos o Sagrado Arco Real sendo praticado por algumas grandes lojas estaduais aqui no Brasil, né? E nós temos pelo Grande Oriente do Brasil também está sendo feito o Sagrado Arco Real de Jerusalém. Esse Sagrado Arco Real é uma ordem inglesa, né? E é um grau, para mim, o grau que eu mais gosto da maçonaria atualmente é o Sagrado Arco Real. Né? Eu gosto muito do grau do Soberano Príncipe Rosa Cruz, do Cavaleiro Rosa Cruz, né? Depende do rito que você está falando. Eu gosto muito do grau Rosa Cruz, né? Eu gosto do Kadosh. Gosto do grau Kadosh também, mas esse grau do Sagrado Arco Real, para mim, é uma junção de tudo que tem de legal e bom na maçonaria. Então, eu super recomendo o Sagrado Arco Real de Jerusalém, porque é um grau extremamente simbólico, forte. O cara que gosta só da parte moral, da parte histórica da maçonaria vai gostar, o cara que é místico vai gostar, o cara que é esotérico vai gostar, o cara que é meio agnóstico e tudo mais também vai gostar, porque é um ritual que consegue condensar tudo que tem de melhor na maçonaria, na minha opinião. Né? Então, nós temos o Sagrado Arco Real, né? Além do Sagrado Arco Real, nós temos outras ordens de aperfeiçoamento, que nós temos os Cavaleiros Templários, né, a Ordem dos Cavaleiros Templários, a Ordem do Templo, e nós temos também o Malta. Notem que é uma sistemática um pouquinho diferente. Por exemplo, no rito inglês, nós temos os Templários primeiro e o Malta depois, enquanto que no americano é inverso esse sistema. Então, primeiro tu pega o Malta e depois tu pega o Cavaleiro Templário. Então, existem algumas sutis diferenças, mas, como já explicou muito bem o irmão Rencote, o Joselito Rencote aqui no canal, embora haja essa sutil diferença, dá para se conviver com as duas tranquilamente e até usar como complemento. Então, o irmão pode, sem problema nenhum, fazer tanto as ordens de aperfeiçoamento maçônico através do sistema inglês, quanto as ordens e os graus, né, os capitulares e crípticos, e também as ordens do sistema americano. Vale muito a pena. Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, né, que York e emulação não são a mesma coisa. Mas por que tem essa confusão? Aqui no Brasil, o Grande Oriente do Brasil adota o sistema inglês e denomina-o de York, né, o que o pessoal do sistema americano denomina de emulation. Né? Então, na realidade, existe essa confusão por causa disso. O rito de York do GOB é o rito de emulação, é o emulation. Né? Então, é bem claro que é o rito da emulação, enquanto que o rito de York, que é desenvolvido, por exemplo, pelas grandes lojas, ele é o rito americano, do Thomas Smith Webb. Né? Então, ele tem esse sistema americano. O GOB, e uma notícia legal que a gente pode dar, que eu tenho essa informação extraoficial, o que o GOB está também colocando dentro da sua sistemática de ritualísticas o rito americano. Né? O rito americano, em princípio, pelo que eu ouvi falar, vai se chamar rito americano. Tem nada oficial, eu estou falando só pelo ouvir dizer, informações extraoficiais, né? Que o rito de York estaria entrando no GOB, o rito de York americano, e receberá o nome de rito americano, mas isso ainda, repito, é informação extraoficial. Eu não falo em nome do Grande Oriente do Brasil, estou falando que é uma informação apenas extraoficial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter esclarecido também. A gente tem ampla literatura sobre isso, né? Sobre graus de ordens capitulares, crípticas e ordens maçônicas, né? E também as ordens de aperfeiçoamento maçônico. Inclusive, no meu livro, o Landmarks, Ritos e Ordens de Aperfeiçoamento Maçônico, eu foco no sistema inglês, né? Então eu foco no sistema inglês. Eu até cito o sistema americano no livro, falo do sistema de graus no livro, falo sobre ele, mas eu foco bastante as informações do meu livro no sistema inglês, tá? Porque é o que eu conheço, é o que eu vivencio, é o que eu vivo. Então eu posso falar sobre o que eu vivenciei dentro do sistema inglês, né? Dentro do sistema americano eu não tive vivência ainda, quem sabe no futuro, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? O vídeo que a gente falou um pouco sobre aí York emulação, ressaltando, então, que não são o mesmo rito. Há diferença. Apesar dos templos serem parecidos, a circulação da loja também,
os rituais são diferentes, né? O ritual do York, por exemplo, o venerável mestre utiliza uma cartola, na emulação não usa cartola, né, nem chapéu. No rito de York existe marechal, enquanto na emulação não tem, né? Existe diretor de cerimônias. Dois exemplozinhos básicos, né? E a origem dos ritos também não é a mesma, né? Então, o rito de York tem como pai Thomas Smith Webb, né, quando o rito foi aprovado e adotado nos Estados Unidos, enquanto que o rito de emulação foi criado na loja de emulação, sendo uma versão dos rituais surgidos após a fusão das duas grandes lojas inglesas, que ocorreu no ano de 1813 e que sofreram forte influência dos costumes herdados da grande loja dos modernos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta em breve com mais conteúdo aqui no canal Maçonizando, e volto a pedir então que você curta, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e vamos aumentar ainda mais o alcance do canal Maçonizando para que nós possamos espargir cultura maçônica com qualidade, responsabilidade, sempre respeitando os nossos compromissos com a instituição maçonaria, os nossos juramentos, os nossos compromissos que nós assumimos, honrando a nossa fidelidade, a nossa palavra, né? E também sem cometer indiscrições ritualísticas. A gente está aqui para divulgar a cultura maçônica, não para revelar os segredos e mistérios da maçonaria. Bom, voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal Maçonizando. Não deixe de deixar seu likezinho, comenta o que você achou do vídeo e também compartilhe para os seus amigos, para a sua loja e vamos ajudar a divulgar o canal. Valeu!